Graça e paz da parte de Jesus Cristo, irmãos. Nós estamos mais uma vez iniciando o nosso culto de adoração ao nosso Senhor e que realmente estejamos com os nossos corações espontâneos, sinceros, na presença do nosso Deus, a fim de cultuar a esse Deus que é digno de toda a nossa adoração. Uma boa noite a todos, que sejamos fortalecidos pela palavra do Senhor, que todos os atos deste culto seja realmente para o louvor e a honra do nosso grandioso Deus. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos adorar ao Senhor e assim iniciando este culto de adoração ao nosso Deus. Ó grandioso Senhor, adoramos e exaltamos o teu santo e excelso nome. Ao Senhor pertence a honra, a glória, a força e o louvor. Obrigado por permitir de nos expressarmos assim na tua presença. Oramos, te adoramos, ó Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quero convidar aos irmãos para que nós estejamos fazendo a leitura na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 5. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Assim nos fala a palavra do Senhor. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Amém. Nada há que se compare a Cristo Jesus. E esta carta aos Hebreus tem como objetivo mostrar a superioridade de Cristo Jesus em todos os aspectos. Foi o objetivo do autor trazer a mentalidade desses irmãos, os hebreus, ou melhor dizendo, os judeus, que estavam seguindo ao caminho de Cristo Jesus, que eles se atinassem a isso. Cristo é muito superior à tradição religiosa deles, aos profetas, a tudo que eles imaginavam. Cristo é superior a todas as coisas. E aqui observamos esse texto. O nosso Senhor, coroado de honra, de glória, exaltado na presença do nosso Deus. Vemos aqui o Senhor que conduz muitos filhos à glória. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o incomparável. Vamos louvar ao Senhor com os nossos hinários, com o hino 19, que tem como título O Rei Sublime,
louvemos ao Senhor com este hino. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Senhor, bendito seja o nome da tua glória, Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Bendito seja Jesus Cristo, o centro da vida, o Senhor que é o doador da vida. Bendito seja o teu santo e excelso nome. Nada se compara a ti. E que tenhamos cada dia mais esta convicção, a mostrar a nós que o Senhor é superior a todas as coisas. Bendizemos, exaltamos o teu santo nome, Jesus. Louvado seja, assim oramos, nos teus méritos, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero mais uma vez convidá-los a fazer mais uma leitura bíblica, e agora esta leitura nós vamos fazer na carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Vamos fazer esta leitura e nós iremos ler dos versos 13 ao 19. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 19. Assim nos fala a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém. Bendizemos a Jesus Cristo, o incomparável, porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Vamos louvar a esse nosso Senhor, Salvador e amigo. Vamos louvar a esse companheiro constante em nossas vidas, que se deu por nós, deu a sua vida por nós, aquele que nos perdoou, e por causa dele o Senhor Deus nos declarou justificados. Nós fomos reconciliados com Deus e por isso desfrutamos da paz de Deus. Vamos louvar aquele que, como diz o texto aqui, reside toda a plenitude. Não há nada comparável ao nosso Senhor. Não há nada que possa se comparar, equivaler ao nosso Cristo, ao nosso Redentor. Que agora os nossos louvores seja para esse Senhor absoluto, perfeito, o Santo de Deus, aquele que está assentado no trono, aquele que virá, aquele que levará o seu povo em glória para todo sempre. Louvemos, exaltemos ao nosso Deus com cânticos espirituais. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida. Senhor,
Senhor, Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Meu anseio és Tu, Jesus, meu anseio és Tu, Jesus, meu anseio és Tu, Jesus. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em Tua formosura, és incomparável em Tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não
Irmãos, irmãs, hoje o tema da nossa mensagem é Cristo o Incomparável. Eu já repeti isso durante o momento nesse culto. E na realidade, se prestarmos bem atenção, nada pode se comparar a Cristo Jesus. É verdade que os incrédulos, aqueles que desdenham da nossa fé, podem até se arriscar dizer que existe algo que se compare a Cristo, ou até mesmo melhor do que Jesus Cristo. Mas observamos pela palavra do Senhor, e o próprio Senhor Deus também tem todo o poder e a capacidade de calar essas vozes e deixá-los mudos por não ter nada que se compare a Cristo Jesus. Não há como comparar Cristo Jesus a coisa nenhuma, a pessoa nenhuma. Ele é o incomparável. E sendo o incomparável, há motivos de sobra para nós não abandonarmos a Cristo Jesus, para nós não desistirmos da nossa carreira cristã. E a intenção de compartilhar com os irmãos e irmãs nesta noite é que nós reflitamos sobre essa questão. Cristo o incomparável. E temos motivos de sobra para continuarmos a nossa caminhada junto com o nosso Mestre, o nosso Senhor, aquele que é o primeiro, o último, aquele que é o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o autor e consumador de nossa fé. Eu quero convidá-los para fazermos a leitura na carta de João, o Evangelho de Jesus Cristo, narrado pelo apóstolo João. Vamos abrir então em João, capítulo 6, e nós faremos a leitura a partir do versículo 66, do verso 66 ao 71. João, capítulo 6. Vamos ler a palavra de Deus que nos fala assim. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Ó Deus, a tua palavra mais uma vez diante de nós. E rogamos, ó Santo Espírito, o Senhor que é o nosso instrutor, o Senhor que nos ensina e convence da verdade, ilumina a nossa mente, abra o nosso coração e faze com que nós enxerguemos através desse texto a ti, Jesus, o incomparável, e que reflitamos através desse texto que nós temos bases sólidas para não abandonarmos a ti, Senhor. Assim nós oramos, fortalecidos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como resultado do discurso de Cristo Jesus, sobre ele ser o pão da vida, sobre ele dizer que a vida está nele, a salvação está nele, e podemos até dizer principalmente as consequências produzidas nos ouvintes, nesse versículo 64, quando ele expressa assim: contudo há descrentes entre vós,
a gente então chega ao nosso texto. À vista disso, ou seja, dos acontecimentos anteriores, das palavras do Senhor, e ele começa os seus pronunciamentos ali no primeiro versículo do capítulo 6, ele vem discorrendo sobre o seu ministério, sobre a sua pessoa, sobre a sua divindade. E à vista de tudo que o Senhor viera falando, diz o nosso texto aqui, o versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E observamos então, meus irmãos, temos neste episódio um dos pontos mais altos na carreira ministerial de Cristo Jesus. Aqui está o registro de um momento de crise em sua popularidade. É verdade que no início do seu ministério, até agora, o Senhor, por onde fosse, levava junto com ele multidão, pessoas que iam atrás dele, ouvindo seus ensinamentos, atentos aos milagres que ele realizava. Muitas pessoas passaram a segui-lo. Muitos discípulos, então, vão ao encontro de Cristo Jesus. E interessante que a multidão que até ali o acompanhava, fascinada pelos seus milagres, agora essa multidão se escandaliza com o discurso. E nos diz o texto aqui que essa multidão o abandona. E não somente a multidão, mas também muitos de seus discípulos deixam de seguir ao Senhor. Olha aqui, o texto está diante de nós. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ouviram os discursos do nosso mestre. Acharam duro demais. Acharam difícil demais. Talvez eles estavam iludidos, pensando que a vida cristã é assim, sempre um mar de rosas, tudo é fácil. É só o Senhor, a todo instante, Ele vai nos livrar das tribulações. Nós não vamos passar por tribulações. Vê, Jesus, Ele faz milagres. E ali está agora Jesus dizendo o custo de segui-lo. E o significado de tê-lo como Senhor sobre todas as coisas. Então diz o texto que os discípulos abandonam a Cristo Jesus. E Cristo que desejou ter unicamente seguidores espontâneos, sinceros, indiferentes ao exemplo da maioria, livres dos ideais deste mundo e de interesses pessoais. Agora, o nosso Mestre Jesus Cristo, observando então que muitos discípulos deixaram de segui-lo, abandonaram, não mais seguia com ele, ele olha em particular aos 12 discípulos, conhecidos como os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele olha para esse grupo e faz, então, a seguinte pergunta. Verso 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirai-vos? Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Irmãos, há uma observação que eu faço questão de deixar aqui e compartilhar com os irmãos. É possível seguir uma religião, manifestar bons sentimentos, desejos, esperanças, alegrias, e apesar disso, não experimentar a verdadeira graça de Deus. Durante certo tempo podem andar bem na vida cristã, pensando que alcançaram o céu, mas posteriormente acabam voltando para o mundo, como Judas Iscariotes. Olha aqui quantos discípulos
abandonaram a Cristo Jesus. Não fora meia dúzia, 200.000, mas milhares de discípulos aqui, diante do discurso do Senhor Jesus, resolveram não mais segui-lo. Com a mentalidade carnal, com a mentalidade terrena, com a mentalidade pecadora, olharam para o discurso de Cristo, olharam para Jesus e possivelmente pensaram, não, há algo melhor do que Jesus Cristo. Não vamos segui-lo, não vale a pena. O custo é alto. Nem sempre será esse mar de rosas que nós estamos acostumados a ver, nem sempre haverá milagres grandiosos na nossa vida. Ele está pedindo demais porque ele quer ser o Senhor da nossa vida, ele quer ser exaltado, ele quer ter o primeiro lugar, ele quer ter a primazia. Não, assim já é demais. Não vale a pena segui-lo. Vamos abandoná-lo, que é a melhor coisa que nós fazemos. Vamos voltar à nossa vida. Vamos voltar à nossa religião. Ela é muito melhor. Ela é muito mais interessante. Então, vê, meus irmãos, que é possível, sim, ter sentimentos, desejos, convicções, esperanças e alegrias, e apesar disso, não experimentar a verdadeira graça de Deus. Eu acredito fora isso que acontecera com muitos desses discípulos que já não andavam mais com Cristo Jesus, já não seguiam mais a Cristo Jesus. Igual a parábola do semeador. A semente havia caído em solo aqui, rochoso, de espinhos, chão duro. Não havia germinado, não havia criado raízes profundas. Portanto, eles resolvem abandonar a Cristo Jesus. Voltamos então à pergunta do nosso mestre. Porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? E a maneira de Jesus Cristo mostrar, a maneira de Jesus Cristo aqui falar, perguntar, mostra que o Senhor Jesus Cristo, ele já esperava uma resposta negativa. Jesus confiava na lealdade, no amor de seus verdadeiros discípulos. Na nossa tradução, na língua portuguesa, nós temos aí então a pergunta, não é? Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Mas da língua que fora escrita, ou seja, da língua grega, a ideia é que Jesus, ao perguntar para os apóstolos, ele já sabe que a resposta dos seus apóstolos será negativa. Ou seja, não, Senhor, nós não queremos te abandonar. Ele já esperava isso. E eu quero, irmãos, aqui destacar a declaração do apóstolo Pedro. Olha só. O apóstolo Pedro aqui, sempre o impulsivo, né? Aquele que sai à frente, aquele que fala o que pensa. E veja aqui, ele se faz porta-voz dos outros apóstolos, embora não fosse o porta-voz de Judas Iscariotes. E repare que Jesus ouve do apóstolo Pedro que ele usa o plural. Então veja que Pedro, ele se faz como porta-voz dos outros apóstolos, embora, volto a repetir, não fora o porta-voz de Judas Iscariotes. Olha só a resposta que Pedro dá. Então Pedro responde à pergunta de Jesus com outra pergunta. Verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? E eu quero então destacar essa declaração do apóstolo Pedro aqui no nosso texto e considerar algumas razões porque não podemos abandonar a Cristo.
já que Cristo é o incomparável. E nós temos razões, bases sólidas, para de fato crermos e ver que Jesus Cristo é o único, é o primeiro, é o alfa e o ômega. Não há nada que se possa comparar ao nosso grandioso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Então é interessante que diante de toda aquela popularidade de Cristo Jesus, diante de toda aquela multidão, agora com os seus discursos, agora ele sendo mais claro o propósito do seu ministério, o que é a carreira cristã, o que implica ser um cristão, muitos dos seus discípulos o abandonam. E é interessante que a história não mudou. E até hoje, muitos começam bem a carreira cristã, mas de repente, vêm dificuldades, arrumam desculpas para não querer mais seguir a Cristo Jesus. E a história não mudou. Quantos, como diz um hino, né? Quantos que corriam bem, mas agora longe estão do Mestre e Salvador. Então, diante disso, muitos dos seus discípulos abandonam, como o texto aqui. Então, Cristo olha em particular aos 12 apóstolos e pergunta para eles: vocês também querem ir embora? Vocês também querem me abandonar? E aí Pedro, como porta-voz deles, responde: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Na mente do apóstolo Pedro, o que estava em xeque, irmãos, era a especulação da alternativa: deixar a Cristo para ir a quem? Se deixarmos a Cristo, para quem nós vamos? Irmãos, esta afirmação, ela ganha força se nós considerarmos que os escribas, fariseus, saduceus rejeitaram a Jesus. Essas classes religiosas da época de Cristo Jesus, aquelas pessoas que tinham reputação a zelar diante da sociedade, ou seja, os religiosos da época, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles rejeitaram a Jesus. E essa declaração, ela parte de um humilde pescador judeu. E essa declaração, ela é um grande ato de fé. Um grande ato de fé. Com sinceridade, Pedro estava dizendo: Senhor, a quem seguiremos? A que mestre nos submeteremos? Onde poderemos encontrar um outro semelhante a ti, que nos dá vida? Que proveito há de abandoná-lo? Que escriba, que fariseu, que saduceu, sacerdote ou rabino pode nos revelar as palavras de vida eterna, assim como tu fazes? O apóstolo Pedro, irmãos, ele concluiu: deixar a Cristo para ir a quem? Voltar aos barcos, às redes, voltar ao formalismo estéril e hipócrita dos fariseus, ou ao materialismo insensato do povo judaico? Impossível, Senhor. Não há nada que possa se comparar contigo. Não pode ser possível abandonar ao Senhor. Depois de tudo, Senhor, é impossível. É isso que estava na mente do apóstolo Pedro. Muitos irmãos podem questionar-nos a respeito da nossa confiança em Cristo. Muitos indagam a razão da nossa esperança. Muitos vêm a nós com a primeira pergunta: por que você crê em Jesus Cristo? Por que você acha que Jesus Cristo é o tudo? Irmãos,
É verdade, nós não devemos nos intimidar com esses questionamentos. Mas é verdade também que a segunda pergunta tem de ser nossa. Crentes em Cristo Jesus, ou seja, o que você me pode dar no lugar de Cristo? Que pessoa ou coisa poderá substituí-lo em minha consciência, em meu coração? Nós temos que fazer esta pergunta sempre àqueles que indagam a razão da nossa esperança. Ou seja, há alguma coisa, há uma pessoa, há um estilo, há uma filosofia, há algo melhor do que Cristo Jesus? Então me dê, me mostre. Com certeza, irmãos, haverá silêncio, porque não há. Mesmo o mais incrédulo, mesmo aquele que se diz até ateu, ridiculariza a nossa fé, logo ficará calado, porque ele mesmo não pode apresentar nada superior a Cristo Jesus. E isso estava resolvido no coração do apóstolo Pedro. Irmãos, estejamos certos de que nada existe no mundo que se compare ao nosso divino Mestre Redentor. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Amém. Nada se compara a Cristo Jesus. Cristo, o incomparável. Pedro então responde ao mestre: Senhor, para quem iremos? E olha só, tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Aí está a segunda razão de não abandonarmos a Cristo Jesus. Para quem iremos? E aí está, tu tens a palavra da vida eterna. O apóstolo Pedro ouvira do mestre as verdades sublimes do reino de Deus, e essas verdades, irmãos, haviam inundado o ser do apóstolo Pedro. Além do mais, os próprios inimigos se convenceram de que nunca homem algum falou como este homem. Os escribas, os outros ficavam atônitos quando ouviam o Senhor, a autoridade dele, o ensinamento, como ele se dirigia às pessoas. Eles ficavam admirados, até mesmo os seus inimigos. Não é possível. Nunca nenhum homem falou como este homem fala. Pedro ouvira dos lábios de Cristo Jesus os seus ensinamentos de vida. Pedro convivera com Jesus Cristo, era testemunha ocular da vida pública e particular de Cristo Jesus. Ele conhecia o seu mestre. Ele podemos dizer assim, ele sabia em quem cria. Eu sei em quem tenho crido. Irmãos, conta-se que certa vez uma pessoa entrou inesperadamente em casa de Rousseau. Rousseau foi um grande filósofo político, grande filósofo da era iluminista. E quando essa pessoa entra de repente na casa de Rousseau, surpreende-o ao ler o Novo Testamento a sua filha. Aí essa pessoa ficou admirada e disse: Rousseau, como você que se diz incrédulo, você está ensinando o evangelho para sua filha? Eu não posso acreditar nisso. Rousseau olhou para ele e disse: meu amigo, se tem aí uma coisa melhor do que o evangelho para se ler a uma filha, por favor me dê. E diz então que aquele
O homem ficou mudo, não respondeu mais nada. Nada, absolutamente nada, pode substituir as eternas verdades ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E olha só, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Temos agora a razão, o argumento da experiência. Veja que interessante você observar aí que Pedro responde: tu és o Santo de Deus. Pedro o vê como o Deus divino. Pedro vê como santo, que não tinha pecado, que não havia dolo em seu coração, nas suas palavras. Pedro o enxerga como o Messias enviado por Deus para salvar o pecador, para livrar o pecador de seus pecados. É muito maravilhosa essa oração, essa expressão do apóstolo aqui. E nós temos crido e conhecido, olha só, crido e conhecido, que tu és o Santo de Deus. Pedro conviveu com o mestre durante 3 anos e teve a oportunidade de observar o procedimento particular e público de Jesus. A sua palavra era sempre verdadeira, o seu caráter perfeito, a sua vida ideal. Pedro conviveu um bom tempo com Jesus Cristo. Assim, se confirmou de forma poderosa na consciência do apóstolo a convicção inabalável de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E como podia ele, como podiam os seus companheiros abandonar tão grande Senhor, tão grande Salvador, tão grande amigo? Como podia abandonar a Cristo? Como eles podiam abandonar o Mestre? Bendito seja o Senhor, que revelou essas benditas verdades a Pedro. E que o Espírito Santo continue a confirmar essas benditas verdades a nós, no mundo tão pluralista que nós vivemos, num mundo tão cheio de relativismos, que tenhamos sempre a resposta e a certeza que nada se compara a Cristo Jesus. Quando a nossa natureza, quando o mundo grita nos nossos ouvidos: ei, por que Cristo? Respondamos: para quem iremos nós? Se Cristo tem palavras de vida e vida eterna, se Cristo é o Santo de Deus, para quem iremos? Não há nada que se compare a Cristo Jesus. Sejamos cristãos fortalecidos neste século, nesses momentos em que vivemos. Por isso que a palavra de Deus expressa: porventura, quando Cristo voltar, achará fé na terra? Irmãos, nós também temos que ressaltar aqui os últimos versículos do trecho em que nós estamos considerando. Nós devemos aqui também ressaltar que Jesus sabia que essa confissão não representava a convicção interior de cada um dos 12. Havia uma exceção. Olha aí os versos 70 e 71. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12.
Irmãos, esse texto está aqui para que o homem que constitui essa exceção nunca diga que não foi avisado, e para que os outros nunca pensem que o Senhor foi pego de surpresa aqui. O Senhor já sabia de todas as coisas, pois é aquele que sonda as nossas mentes e os nossos corações. É aquele que antes de todas as coisas ele era, ele é, ele conhece tudo que está no nosso interior. É um grande mistério observarmos Cristo sabendo e tendo consciência quando ele chama aqueles 12 apóstolos, ele sabendo que um deles o iria trair. Mas nem por isso, em nenhum momento, vimos registrado na sua palavra que Cristo o maltratou, que Cristo o desdenhou, que Cristo deixava Judas Iscariotes de lado, que Judas Iscariotes não era ensinado por ele, pelo contrário, conviveu com Judas. Judas teve a oportunidade de ouvir as palavras de perdão, de amor, de reconciliação, de vida. Irmãos, volto a repetir, esse texto está aqui para que o homem que constitui essa exceção nunca diga, nunca fui avisado. Nunca fui avisado. Para que os outros nunca pensem que Cristo foi pego de surpresa. Irmãos e irmãs na fé, nada pode se comparar a Cristo e as suas belas palavras de vida. Nada pode satisfazer a nossa alma fora de Cristo. Cristo Jesus, que é a vida, que é a verdade e que é o caminho. E que fique bem claro aí para nós o artigo definido em cada um desses adjetivos aí. Jesus Cristo, ele é a vida, Jesus Cristo é a verdade e Jesus Cristo é o caminho. Que fique isso bem claro, para nesse mundo pluralista e relativista que vivemos, que a gente não tenha vergonha de dizer que existe uma verdade, que existe um caminho e que existe vida. E esta verdade, este caminho e essa vida é Jesus. Para quem iremos? Irmãos, as bênçãos do nosso Mestre, as suas promessas, elas são preciosas, mais do que todos os tesouros deste mundo. E viram como nós temos razões sólidas para não abandonarmos a Cristo, o incomparável. Nada se compara a Cristo Jesus. Absolutamente nada. E como o apóstolo Pedro aqui, estejamos habilitados a dizer com sinceridade e convicção: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Cristo, o incomparável. Continue, persevere. Nada é melhor do que ser amigo do nosso bondoso Deus. Ó Senhor, nós exaltamos e glorificamos o teu santo e excelso nome. E rogamos, ó Deus, que o Senhor continue a aplicar a sua palavra em nossa vida, para o louvor da sua glória. Bendito seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Assim nós te agradecemos e que nós possamos fazer como o apóstolo Pedro, em cada momento da nossa vida, tenhamos a convicção
e a coragem de dizer: para quem iremos nós? Se o Senhor tem a palavra de vida, e se sabemos e cremos que o Senhor é o Santo de Deus, Senhor, faze que em nosso coração esteja firmada esta linda verdade, para que possamos perseverar na fé e correr a carreira que nos está proposta. Assim oramos ao Senhor, e também pedimos-te perdão. Perdoa-nos, ó Cristo Jesus, porque muitas vezes nós queremos, pela nossa natureza, compará-lo com pessoas, com situações, mas nada há que se compare ao Senhor. Perdoa-nos, ó Senhor. Assim oramos, firmados em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero convidar os irmãos para cantarmos o hino 52. O hino 52. Glória e celebração. Hino 52. Glória e celebração. Cantemos ao Senhor e logo após a bênção, e assim encerramos este culto de adoração ao nosso Deus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz, com glória.
que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, o Criador de todas as coisas, as orientações, as consolações do Santo Espírito de Deus, sempre estejam convosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós agradecemos ao nosso Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de podermos compartilhar a sua palavra e termos mais este culto para a glória de Deus, a adorar a esse nosso Senhor Jesus, o incomparável, que tenhamos realmente satisfação de ter Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, que possamos expressar como a canção diz, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Que possamos sempre ter a alegria que está no coração de quem já conhece a Jesus. Por essas palavras, podemos aqui relembrar ainda há pouco que nós meditamos. Nada se compara a Cristo. Para quem iremos? Se Ele tem a palavra e palavra de vida eterna, se Ele é o Santo de Deus, que bom fazermos parte do exército de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo continue confirmando isso no seu coração, meu irmão e minha irmã. Também, irmãos, quero lembrar de que estejam prestigiando as nossas programações da igreja. Aproveitem também e deem lá o joinha nas programações. A gente tem observado que, irmãos, vocês têm compartilhado conosco trabalhos de outras igrejas e muito bom, mas prestigie também os trabalhos, as programações da sua igreja. Em nome de Jesus. E também, irmãos, quero convidá-los a estarem conosco às quartas-feiras, ouvindo os áudios dos nossos estudos bíblicos, a estarem também conosco nas nossas lives de oração às sextas-feiras. Participe, prestigie a sua igreja e principalmente estejam em oração a cada dia e a cada momento. E da minha parte, último aviso, irmãos, nós iremos, pela graça de Deus, se assim Deus permitir, retornarmos às nossas atividades físicas aqui na igreja, de forma gradual e conforme as orientações das autoridades, a partir de agosto. Então, a partir de agosto, nós vamos então tomar todos os cuidados, as precauções necessárias para podermos estar retornando aqui no espaço físico das nossas igrejas. Estejamos então atentos a isso, esperamos então sempre as notificações das autoridades. É verdade que já está liberado o retorno das atividades, os exercícios espirituais na igreja física, mas também, irmãos, são umas séries de prescrição ali que devem ser observadas. Então é melhor esperarmos mais um pouco. Ainda a questão de contaminação desse vírus, né? Para aqueles que infelizmente ainda continuam a insistir que é uma simples gripezinha, a gente tem observado todo o estrago que essa pandemia tem trazido. Somente aqueles que já enfrentaram essa doença pode dizer aí para aqueles que pensam que é uma gripezinha o que é e o que se trata. Então é importante que a gente tenha todos os cuidados e a partir de agosto nós estaremos retornando gradativamente aos cultos. Assim ficou definido pelo Conselho da Igreja de nós termos toda a prudência e o cuidado para retornarmos aos nossos cultos presenciais aqui. Deus os guarde pelo seu poder, esteja sempre ao vosso lado. Amém.